E aí, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Café com Consciência. Eu sou o Fernando Freitas, criador da abordagem da consciência sistêmica. Estou sempre trazendo pessoas e temas maravilhosos para ajudar você a ampliar cada vez mais a sua consciência, ter uma vida cada vez mais saudável. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Como é que você pode superar as suas adversidades? Como é que você faz para lidar com isso? E tem uma pessoa que é um mestre nessa arte, porque ele também teve que superar muitas adversidades. Eu estou aqui com o Renato Meca, meu querido amigo. E aí, Renato, tudo bom com você? Tudo bem, Fernando. Obrigado aí, um prazer enorme poder estar aqui com você. E vamos falar sobre superar problemas e adversidades. Renato, você teve alguma adversidade na sua vida, assim, que te marcou profundamente? Eu acho que de todos os problemas aí, uma adversidade que eu tive que enfrentar e superar foi um problema definitivo, né? E quebrei o pescoço. Esse foi a maior e melhor viagem da minha vida. Uhum. E as pessoas geralmente olham por isso e falam, poxa, que ruim que deu, né? E eu falo que, olhando pelo lado positivo, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, e ainda falo mais, né? É. As pessoas, olhando por essa ótica da adversidade, né? Na minha vida, houveram pessoas que, pelo lado positivo, as pessoas positivas da vida, né? Colocavam a mão na minha testa e falaram assim, mas ainda bem que você está vivo, ainda bem que agora vai estar tudo certo na sua vida e tudo mais. Pessoas Era muito negativas, reconfortante essas falas, não? às vezes, né? E outras pessoas apontavam o dedo e falavam assim, bem feito, todo mundo tem o que merece, mereceu isso aí e bem feito. E a gente fica dividido por isso, né? E eu acho, tenho para mim, no meu coração, que na verdade, nem o positivo nem o negativo, mas Deus escolhe as pessoas mentalmente e emocionalmente mais fortes para passar por momentos difíceis e marcantes e poder usar isso para ensinar e tocar outras pessoas. Então é assim que eu entendo as adversidades da vida, é assim que eu entendo a minha adversidade, o meu caminho, a minha jornada e posso tocar positivamente na vida de qualquer pessoa hoje com muita propriedade. Porque se eu venci o que aconteceu comigo, qualquer pessoa pode vencer qualquer problema que acontece com elas. É impressionante, né? Porque você está falando o papel das adversidades, né? Que todos nós temos as nossas adversidades, maiores, menores, e às vezes as pessoas até criam adversidades, e tem pessoas que curtem as adversidades, parece que querem ter cada vez mais, né? Como é que você vê esse papel da adversidade na vida das pessoas, não só na sua, né? A sua teve uma adversidade extremamente importante e você teve uma superação impressionante. Isso ajuda, né? Ajudou você, ajuda você e também serve para ajudar outras pessoas. Mas falando sobre adversidades em geral, porque eu vejo pessoas que adoram criar adversidades. Criar, Exato. não é? Elas gostam de criar. Se teve um problema, parece que veio um sorriso, né? Ai, que legal, veio um problema. Parece que elas precisam daquelas adversidades. O que você vê das pessoas, que você recebe uma série de pessoas que vão buscar essa ajuda? Como é que essas pessoas lidam, veem essas adversidades? Tanto de forma positiva, negativa. Fernando, na verdade as pessoas criam, né? A mente domina o corpo. Já escutou aquela frase que diz assim, quem procura acha? Então, o cara, quando ele quer achar alguma coisa errada, ele vai achar a coisa errada até no papo, entendeu? Quando ele quer ver alguma coisa errada, não necessariamente precisa estar acontecendo alguma coisa errada. Mas no entendimento dele, na cabeça dele, ou na procura dele que ele quer encontrar, ele vai achar alguma coisa errada. Mas esse errado é para ele, não precisa ser necessariamente para outras pessoas. Eu passei por uma mudança muito grande na vida, por uma não escolha, por uma coisa que eu tive que enfrentar, e não vou falar problema, mas é uma coisa definitiva. Vamos entender assim, como uma informação só, uma coisa que aconteceu definitivamente. E eu, por isso, teria o melhor motivo do mundo para não fazer mais nada. Eu quebrei o pescoço, todo mundo com dó de mim, mas ia estragar a vida de todo mundo, né? Mas olha só o que acontece.
a gente nunca vai passar por isso, né? Mas as mulheres que engravidam, as futuras mães, porque se já é mãe, já entende isso aí. Você, como médico, talvez possa já ter muita experiência com isso, entender um pouco, mas a gente só pode imaginar. Dizem que a dor do parto é a maior dor que existe, né? Todo mundo graduando dores ou não, a do parto é a maior que tem. Mas ela está grávida por uma escolha dela, é ou não é? A mulher engravidou, está grávida, é tudo muito bom, está muito legal, mas e o lado negativo, que é a dor do parto, que é o tamanho da barriga, que é não ter postura para dormir, que são as adversidades que ela vai ter que enfrentar, mas que ela escolheu enfrentar. Por ser mãe de primeira viagem, ainda não experimentou isso ainda, não sabe como é. As possíveis mães de segundos filhos, pode até pensar nisso e postergar um pouquinho mais a segunda gravidez, ou já sabe o que eu vou encontrar, mas o fato é, como é que você vai lidar com isso? Mas aí eu vou colocar uma coisa, mas não, né? E aí, mas é uma adversidade, né? Não tem, já falando de adversidades e problemas, vou colocar uma experiência interessante, né? Que é assim, onde foi que surgiu essa história dessa grande dor na hora do parto? Tem um autor que é o Grodeck. A gente só pode imaginar. Exato, mas é interessante. Assim, mas elas dizem que sim. Eu já fiz muito parto na vida. Eu tive essa bênção de alguma forma. Eu trabalhei no amparo maternal. Na época, né, me formei em 80. Naquela época, era algo assim... Eu queria aprender a fazer parto. Na faculdade, eu fiz Escola Paulista de Medicina. Os casos que iam lá para parto eram só partos complicados, de alto risco. Então, não tinha o parto do dia a dia. Entendi. E eu tinha o objetivo de seguir no interior, seguir em algum lugar onde eu pudesse fazer as coisas mais simples, né? E fazer parto é uma coisa que deveria ser simples. Já se faz parto antes da medicina, né? É verdade. Tem muitos partos. Se começar aqui, tem muitos partos. Mas aí tinha uma possibilidade, ficava ali do lado da Escola Paulista de Medicina, tem um amparo maternal. E naquela época tinha uma característica lá que eles chamavam da casa da mãe solteira, né? Engraçado, parece umas coisas que faz do outro século. E a visão hoje até é diferente, né? Mas eu fui lá... A gente é do outro século. Né? A gente é mesmo, né? Literalmente. Né? Se bobear, eu já sou do outro milênio também. Mas aí eu fui lá. E ali era um estágio voluntário. Além da faculdade, que era o dia inteiro, ainda dava plantão lá, voluntariamente, durante a faculdade. O grande objetivo era aprender a fazer parto, a lidar com essa dinâmica natural de vida. Evoluir pessoalmente. Não só profissionalmente. No caso, eu estava lá, a primeira desculpa era profissional, né? Mas hoje em dia eu vejo que não era só isso, não. E aí, o que eu vi lá? Eu tive uma experiência impressionante. Eu vi mulheres que sofriam demais no parto e vi mulheres que tinham um enorme prazer no parto. E tinha, dentro dessa gama enorme aqui, tinha uma variação absurda. Aí falou, por que cada um é diferente do outro. Cada um é diferente do outro. Até os iguais são diferentes. Então assim, a experiência com o parto, eu olhava, falei, o que acontece aqui? Porque o fato é o mesmo, a mulher está grávida, tinham partos que eram uma coisa assim, a coisa mais natural do mundo, tranquila, sem problemas nenhum. E tinham outros que realmente eram complicadíssimos. Aí tinha que ir para o fórceps, muitas vezes tinha que ir para a cesárea, porque tinha um problema enorme. Isso foi uma curiosidade enorme na minha vida de entender o que raio de dinâmica é essa. Mas afinal, o parto dói ou não dói, por exemplo? Entendi. E aí, dentro desse meu caminho, essa jornada, eu fui parar lá na psicossomática, né? E o Jorge Grodeck, que é o autor lá, o meu grande mestre, né? Que montou algo, ele é contemporâneo do Freud, né? E aí ele falava uma coisa impressionante, assim, o momento do parto é o momento onde a mulher pode ter o maior orgasmo na vida dela. Olha só. É um momento mágico. Se você olhar na natureza, você não vai ver os animais sofrendo para ter filhote. Então o que acontece é que o ser humano... Se sofrem e não demonstram, talvez... Não, porque também eles não procuram nada. Mas pode ver, né? se você olha dificilmente, se for na natureza mesmo, se você pegar animal doméstico, animal de criação, já vai dar problema.
Isso. Então, se você olhar na natureza, não tem, é uma dinâmica, é natural. Se você pegar, por exemplo, os índios, também é a mesma dinâmica. Exato. É a mesma. Aí fala, o que acontece, né? Porque quando a gente fala de adversidade, fala assim, o parto tem a dor. E se de repente falar isso é uma crença limitante? É claro que está cheio de mulher falando assim, esse Fernando, porque não quero ver, porque se ele se engravidasse. Porque não passou por isso nunca. Porque nunca passou. O É interessante, mas a grama do vizinho é sempre mais verde. sei. Mas é interessante que realmente eu não passei, também não passei pelo grande prazer de ter uma vida dentro de mim, que eu não sei que prazer é esse. Aí, quando eu entrei nessa história de ver essa história do parto, e aí fala assim, o que é a tal da dor do parto? É uma série de castrações que as mulheres carregam, de culpa pela sexualidade, culpa em relação à maternagem, e começa a investigar, você vai ver uma série de fenômenos acontecendo. Exato. E é interessante que nós já falamos um outro encontro, falando dessa interpretação que cada um tem. E aí, de repente, por que a maternagem está associada à dor, ao invés de estar associada ao prazer? E eu cheguei a ver mulheres tendo o maior orgasmo da vida delas, saindo da experiência com uma coisa assim, sabe assim, um nascimento felizes de uma... por terem passado, e outras chateadas. Tem outras que vão carregar, eu Quem quase morri. Acha, né? Exato, aí sim. Fernando, uma dúvida agora, você acha que isso pode ser uma questão de expectativa? Não, é uma questão de construção, que assim... Você vai acreditar, por exemplo, você fala assim, olha, o parto é a pior dor do mundo. A sua dor de dente, com certeza, vai ser muito pior que a minha cólica renal, porque é a sua dor de dente. Exato. Entendeu? É o que eu digo. Se eu tiver uma dor unha encravada, a minha unha encravada, exato. É a dor maior do que a sua, porque a minha não é a sua, é minha. A minha é a pior, porque é o que eu estou vivenciando, né? Mas isso você falou um ponto importante nisso, que é assim, tem aquilo que nós nascemos com isso e tem aquilo que é influência do meio, aprendizado do meio. Exato. E a maioria... O que chega até você. Emoção das outras pessoas. E sabe por que eu te pergunto isso? Porque muitas coisas que acontecem com a gente, que a gente vivencia, vêm da expectativa, das emoções de outras pessoas. Exatamente. Olha só o que aconteceu. A minha filha, quando nasceu, ninguém cortava a unha dela. Ninguém queria cortar a unha dela, ela não deixava ninguém cortar. Só eu. Aí eu punha ela na janela, sentada lá, e falava assim, e ela parecia um tatuzinho de quando era criança, né? Voltava da escola daquele jeito. E eu falava pro professor, o dia que ela voltar limpa para casa, eu tiro da escola, porque tem que vivenciar, né? E aí eu sentava que nem na janela, jogador de futebol que terminou o jogo, tá com o uniforme limpo, né? Não jogou nada, não é possível. Aí eu falava para ela assim, filha, vamos contar alguma história e tal. E falava assim, ó, vamos tirar o tatu de você. E aí eu falei assim, olha, o papai cortar, você fala, sai tatu, porque ele fala na hora, porque se você não falar, o tatu não sai. E aí eu cortava, ela sai tatu. E eu cortava, ela sai tatu. E cortava o unha do pé e da mão de uma forma lúdica, né? E olha o que aconteceu. Ela precisou tomar a primeira vacina de injeção. Eu não sei com quantos aninhos a gente toma a primeira vacina e tal. E ninguém queria levar ela para tomar vacina. Aí eu falei assim, tá bom, deixa comigo, deixa pro pai. Aí peguei ela e falei assim, filha, nós vamos hoje tomar vacina, mas não é igual a que você está tomando, a que você acostumou lá, que a mulher pinga a gotinha e tal. Você vai tomar a vacina hoje, que dói muito, dói demais a vacina. A mulher vai dar uma injeção em você, sabe aquela que tem agulha na ponta e tal? Ela vai dar uma injeção em você, sabe? Você vai ver muita gente chorando lá, criança chorando, criança até maior do que você chorando. Mas precisa, né? A gente precisa tomar vacina, porque é importante para você não... Enfim, né? E contei uma história e botei uma expectativa tensa nela, né? Chegamos lá, criança chorando. Falei assim, ó, papai não avisou? Como é que era? E ela assim, né? Falei assim, ó, mas o papai vai estar com você. Fica tranquila que o papai vai estar com você. E dei toda a segurança. Chegou lá, a moça passou o algodãozinho e tal, deu a injeção da vacina, tirou e falou assim, ué, ela não vai chorar? Ela não vai chorar? Isso eu nunca vi. E eu fazendo festa. Poxa, filha, você não chorou? E assim, mas cadê a dor que você falou que ia ter? Você falou que era uma dor muito grande. Você percebe essa expectativa? Se eu falasse, vamos lá tomar sem preparar, ia ser uma experiência muito ruim. E a expectativa que eu criei, propositalmente, fez aquilo ficar muito mais fácil. De repente, você não acha que
que nessas diversidades todas da vida, depende muito da expectativa que as pessoas impõem umas nas outras. Sim, até o medo, por exemplo. Se eu tiver um medo absurdo de algo, eu já estou sofrendo por algo que eu ainda não passei. Eu trato muito disso. Não é? Eu dou aí, meus alunos tratam muito com ansiedade, depressão, e sim, já acha que lá na frente vai dar errado, né? E acaba atraindo isso. Não, ele já tá vivenciando a dor, o problema, e não aconteceu. Exato. Mas ele já aconteceu. Mas vai convencer disso. E tem uma dinâmica que é a profecia autorrealizável, né? Então, vai doer, vai acontecer isso, vai dar tudo errado, e daqui a pouco dá tudo errado. Gente, não é possível, velho. Então, se você focar para isso, eu lembro de uma história de um amigo meu. Ele tem pânico de barata. É amigo, é homem, né? É mais comum em mulher, né? Assim. É pânico de barata. Agora pergunta, quem vive caçando barata? Ele acha barata em tudo quanto é lugar. Fala, não é possível. Porque ele chega, ele já está procurando onde é que está a barata. A barata. Mas, e eu não vejo. Eu falei, mas onde você achou uma barata? Ali. Não vamos longe, Fernando. Tem muita gente no mundo hoje, e é muito fácil de encontrar, que não gasta dinheiro com nada e guarda dinheiro, porque se ficar doente mais velho, tem que ter um dinheiro para poder... Adivinha, e vai acontecer o quê? Adivinha, vai ficar doente. Exato, entendeu? Então, e vai acabar o dinheiro. Ele vai ficar doente e vai acabar o dinheiro. Então, eu vi um autor chamando... acabam perdendo bons momentos na vida por causa disso, né? Desculpa te cortar. Não, mas dentro dessa dinâmica, assim, a diversidade. Muitas vezes nós criamos uma diversidade na nossa mente, no nosso mundo emocional, e quem disse que aquilo é verdade? Mas se eu acreditar ou que impossível de passar, de superar. Né? Essa não vai dar, não vou aguentar. Não consigo. É como falou, a dor vai ser grande. Eu só falei, mas cadê? A dor já chegou? Que dor? Já foi? Exato. Foi isso. Eu costumo comparar isso, Fernando, com a nossa zona de conforto. Tá? Imagina assim que a gente é uma bola de ping-pong. O que tem dentro da bola é o que a gente sabe, o que é confortável. O que tem fora da bola é o que a gente não sabe ainda, é a zona de desconforto. Então, dentro da bolinha de ping-pong é a zona de conforto. E a pele da bola, a película que constrói a bola, é a linha do medo. Então, fora da bola, dá um medo de saber o que tem lá fora. Mas se a gente colocar o pé lá fora, aprender alguma coisa com segurança e a gente tornar isso confortável, a bolinha de ping-pong vira uma bola de tênis. E você continua sendo desafiado pelo medo aí, coloca o pé lá fora, aprende mais algumas coisas, fala inglês, fala alemão. Tem gente que aprende a falar alemão, né? Pra quê? Porque chinês, então. E mandarim. Por quê? Porque é interessante e importante para ela. Então, o que é importante para você não se discute, ponto final. O que acontece é assim, imagina a bola de ping-pong ou de tênis de mesa, nem sei como é que chama isso na tua área, como é que chamava na tua infância. Depende, tênis de mesa, ping-pong é só toque-toque. Tênis de mesa já é mais agressivo, já vou vencer. Ping-pong é para amador, é só para ficar. Para mim foi ping-pong a vida inteira. Mas olha só que legal, a bolinha de ping-pong vira uma bola de tênis, que eventualmente vai virar uma bola de futebol. Que depois, se a pessoa continuar se desafiando, vai virar uma bola de basquete. Concorda que isso depende de cada pessoa? A zona de conforto vai aumentando, a zona de desconforto vai acabar diminuindo, a linha do medo só te diz que tem muito mais para você aprender do que para você ficar preso dentro dessa linha do medo. E as pessoas passam a vida inteira sendo a bolinha de ping-pong e reclamam que nunca tá bom. Não aprendem nada, não levam isso adiante. E algumas pessoas, além da bola de basquete, viram vou falar outra coisa da nossa época, né? Aquele balão que enchia de bala e acabava estourando com as crianças todas embaixo, né? Uma bola gigante, porque desafiam uma linha do medo, né? Acabam aprendendo coisas infinitas, tornando isso confortável e desafiando sempre essa linha do medo. Percebe como a gente tem essa possibilidade de crescer, de aprender, de chegar a níveis que a gente mesmo imagina que não é possível chegar? Só prestando atenção no que a gente pode fazer, aprendendo com pessoas certas e progredindo, evoluindo, levando à frente aquilo que podia te bloquear para sempre.
E aí, quando a gente olha para a diversidade, de repente tem uma diversidade Não deixa verdadeira e tem a diversidade que foi criada, ampliada ou Exato. deturpada pela mente das pessoas, né? E a mais difícil de lidar é a verdadeira ou é a mental e emocional que cada um carrega? Mas o fato é que sempre acontece alguma coisa na nossa vida. Mental, pessoas Só. trazem, verdadeiras ou não. Quem procura acha, torna verdadeiro Uhum. o que talvez não exista. Mas, enfim, né, são adversidades possíveis. Né? As coisas da nossa vida, elas não precisam ser fáceis. Elas têm que ser possíveis. Se é possível, manda bala, porque pode acontecer. Depende do esforço que você colocar em cima disso. Bom, a diversidade é uma coisa interessante, né? Porque tanto você como eu, quando recebemos as pessoas que estão lá, com certeza elas vão dar uma lista de problemas, de dinâmicas, de dificuldades que elas têm para superar. O problema é a primeira coisa que vem quando as pessoas conversam, né? Se fala uma coisa positiva, as pessoas positiva precisam dá parar trabalho, para pensar, né? Problema, eu não paro para pensar, já sai que nem uma Isso fica o loucura, tempo né? todo, né? Mas é interessante que aí tem dinâmica, até estava, não sei se você foi falando, foi lembrando assim, existem certas dinâmicas culturais, por exemplo, se pegar essa história assim, a dor do parto, a dor de crescer, a dor de... E se eu cresço num ambiente escutando isso aí o tempo todo, a dificuldade, eu falo assim, ó, se você colocar o pé lá fora da nossa casa, lá é um perigo, ninguém vai te amar, lá as pessoas te destroem, lá você vai adoecer, lá as pessoas vão agredir, vão ter bullying, vai ter isso, vai ter aquilo, quer dizer... Qualquer coisa que você comece a sentir, remete a isso e começa a achar as coisas que... A programação está montada, né? Exato. E aí fica assim, a hora que acontecer, e vai acontecer mesmo, em algum momento vai ter alguma dificuldade. Viu como aconteceu? Então, é aqui fora. Aí eu vou para um lugar seguro, que é uma zona de conforto, né? Exato. Só tem um problema, na zona de conforto ninguém cresce, né? Pois ninguém cresce. Não, e a gente fala de adversidades, parece que são coisas negativas só. Por exemplo, eu falei agora da minha maior adversidade, eu contei um problema. Mas eu vou te contar outra coisa, uma outra adversidade que aconteceu na minha vida. Eu tinha 26 anos, quando eu fui convidado para trabalhar lá na Ásia, e eu fui assim, ó, Renato, você precisa vir para cá para fazer o que você já faz aí. Só que assim, não dá para trazer mãe, não dá para trazer amigo, não dá para trazer filho, ninguém. Não dá para trazer ninguém. É você sozinho, num país hostil, e vai ter que trabalhar. Falei, bom, trabalhar é meu sobrenome, né? Então, muito tempo também foi meu nome, né? E daí, assim, eu tinha 26 anos, quando eu entrei, eu nunca tinha andado de avião. A primeira vez que eu entrei num avião foi para fazer um voo de 14 horas e mais um de 15 horas para poder chegar lá na Indonésia. Nossa, essa Então, foi a primeira experiência de voo. A primeira vez que eu entrei num avião, né? Foi assim. E aí a gente fala assim, poxa, a diversidade só negativa. Ah, porque você está falando isso foi ruim. Não foi, foi a primeira vez que eu andei de avião. Ainda foi de graça, porque eles pagaram a passagem. Eu fui promovido, cheguei num patamar profissional que eu jamais teria chegado se eu tivesse ficado no Brasil. Eu estava indo para melhorar muito a minha vida, para melhorar no inglês, que eu não falava muito bem, para poder conhecer coisas novas, aprender. E foi uma diversidade muito grande, que me trouxe uma alegria muito grande, que me fez realizar sonhos que eu jamais, não jamais, mas que estava distante de ser realizado. Percebe que essa história de adversidades para coisas só negativas fica um pouco limitado se a gente não souber levar as coisas positivas também que acontecem na nossa vida. É a tal da interpretação, né? Como é que você interpreta toda essa história. Agora, para você crescer, você teria que sair da zona de conforto aqui. Exato. Mas para você ser mais valorizado, ter um retorno financeiro maior, ter vou colocar desafio de vida, né? Vou falar melhor inglês. Aonde? Aqui? Não, é lá. Poder proporcionar para minha filha coisas que eu não tive na infância. Exato, e proporcionar para você pais, também. Exato. Mas tem um preço, né? Tem um preço. Você não pode levar ninguém junto, porque essa experiência é sua. A gente escolhe. E para que... Diversidade, eu acho que são feitas de escolhas, então, Fernando. Pelo que você está falando aí, agora me veio isso. Depende, são feitas de escolhas, e as pessoas procuram problemas, às vezes, talvez onde não tenha, ou talvez onde até tenha, mas ele não sabe ainda o que ele precisa aprender para ir aumentando a bolinha dele, a zona de conforto. E aí o problema é que ele achou que teria... Isso acontece muito profissionalmente, né?
E posso até te perguntar, né? Como é que foi quando você começou a atender profissionalmente? Nossa Senhora. Te dava um trabalho de pensar coisa e tal. Como é que é hoje, depois de alguns anos? Tranquilíssimo. Você faz com o pé nas costas as coisas que te dava trabalho lá no começo. Exato. Imagina um engenheiro, imagino eu, né? É. Um engenheiro no primeiro dia de trabalho. Não sabe se aquilo está certo, não tem mais professor para corrigir, dá um trabalhão. Depois de alguns anos, ele já faz de cabeça aquilo que não. Ou seja, a zona de conforto da bolinha dele já está muito maior, né? Não, um exemplo mais típico é, por exemplo, dirigir um carro. Pois Você é. vai dirigir a primeira vez, você não sabe para onde olha para o espelho, olha para o volante, olha para o pedal, você não sabe, o pé está no lugar certo, não está, troca a marcha, tem que olhar, mas tem que olhar para frente, ao mesmo tempo tem que olhar para o espelho, para onde que eu olho, o que eu tenho que fazer. É um caos, né? Fica tudo travado. Depois, as pessoas você estão nem mudando, sabe o que você está fazendo. Rádio, estão falando no celular. E tá lá. Vambora, Então é interessante que pois é. Vira um hábito, né? Você sai de uma dinâmica consciente para virar uma dinâmica já subconsciente. Você nem presta mais atenção naquilo. Te transforma um mecânico para automático, né? Então, por que não usar essa teoria, então, para aprender coisas que te façam bem? Exato. Que vão te trazer coisas positivas. Da mesma forma, fazer de uma forma mecânica, aprender, fazer de uma forma mecânica, até isso virar automático na sua vida. Prática, execução e fortalecimento. Porque não transformar a sua mente em algo que vai te trazer coisas boas, que vai fazer com que você encontre soluções, ao invés de ficar arranjando desculpa e focado em problemas. Isso é possível. Não é fácil, mas é possível. É possível. E sabe uma outra coisa que me veio a gente falando isso aqui? É algo assim, a hora que eu consigo chegar no meu objetivo, cheguei no objetivo. De repente fica assim, agora acabou a excitação, acabou a motivação. Teve um cara que estava fazendo uma reflexão sobre o Cristóvão Colombo. Quando que foi a excitação maior dele? Foi quando ele já descobriu a América ou quando ele estava para descobrir que ele tinha que saber para onde ia? Que a hora que descobriu, chegou. Foi bom. Amanhã já descobriu, tá aqui. Ele nem sabia o que estava procurando, né? Se bobear, né? Vai saber, né? Mas a hora da busca, porque a hora que você chega num objetivo, você conquistou, para você ganhar aquela força, aquela motivação, você tem que fazer o quê? Próximo objetivo. Enxergar que novas portas estão se abrindo. Porque assim, eu quero ter filho. Tá bom, você vai ter filho. Nasceu o filho. E agora? Nasceu o filho. Pois é. Mas já nasceu. Engravidei e nasceu. Pronto. Engravidei. Agora vai nascer. Vai nascer? Vai. Nasceu. E agora tem que cuidar? Tem. E depois que a gente cuida, faz tudo, ele vai embora para a vida dele? Ele vai embora para a vida dele. Mas como é que agora eu vivo? A síndrome do ninho vazio. Ou então, a projeção para uma vida de mais liberdade, mais poder viajar, enfim, né? São variações. É aquela história. Você vai ficar feliz que o seu filho foi embora e está indo para a vida, ou está triste ou preocupado porque ele não vai conseguir, ele não tem condições de fazer isso sozinho. Engraçado, né? Quando eu falo assim, ele não é capaz. Né? E se eu quiser capturar um filho... Isso aconteceu comigo, quando eu falei para o pai que eu ia trabalhar, que eu ia mudar de emprego, ele falou assim, não, vai ser bom, vai ser legal e tal. Eu falei, pai, mas vai ser longe. Não, mas tudo bem, né? Hoje tem avião e aproxima, acho que fosse no Brasil. Né? Aí eu falei assim, pai, eu vou para a Indonésia. Não, pelo amor de Deus, peraí, pensa melhor, coisa e tal. Não compra passagem ainda. Eu falei, pai, já vendi a moto e comprei a passagem, mas eles vão pagar de volta e tal. Pelo amor de Deus, que não sei quem. Eu tava naquela história. Não tinha. Eu demorei 11 dias para conseguir falar com a minha família. Nossa. Eu mandei e-mail para falar que estava bem, que eu tinha chegado lá e tal. Mas eu demorei 11 dias para poder ligar. Não tinha WhatsApp, não tinha o Skype, que eu também não conseguia conectar em lugar nenhum, não levei computador, né? Aliás, nem tinha laptop como se usa hoje, né? Não, parece brincadeira, né? Quem está escutando, fala, como? Não tinha? Não tinha. Naquela época não existia. Não tinha internet no telefone. O telefone era de discar, apertar botão só para falar. Não era smartphone. Né? Mandava SMS, né? E ver como é que foi, né? Meu pai, com essa super proteção, ele pensou, poxa, se for aqui perto, eu fazer faculdade é 1h30 de viagem da minha casa. Se der alguma coisa errada, eu consigo ajudar. Agora, se for na Indonésia e der alguma coisa errada, como é que eu ajudo? E olha o que aconteceu lá na Indonésia. Eu quebrei o pescoço e quase morri. E como é que ele ia ajudar? Você viu que meu pai é claustrofóbico, né? Não anda nem de elevador. Como é que ele entra no avião para fazer uma viagem de 32 mil quilômetros, que demora aí 30 horas de viagem, para poder me ajudar. Entendeu? Coisa, né? Mas aí, por uma diversidade muito grande. E por sorte, meu irmão largou tudo, largou
mulher, largou o emprego e tudo, e ele é fisioterapeuta, e foi para lá e salvou minha vida e fez o que fez e tal. Então, para tudo se dá um jeito. Para tudo se dá um jeito, a gente só não pode ficar limitado pelo problema que a gente fica achando para as coisas. Mas se vier uma interpretação, viu, você devia ter ficado quietinho no Brasil. Mas aí E são é os interessante, né? São os positivistas, os negativistas. Tem de tudo, né? Aí tem de tudo. Tem de tudo. Aí fica assim, tá, eu poderia ter ficado aqui, não passar por essa experiência toda positiva que eu passei lá. Mas esse não teria passado. E quem disse que eu não poderia ter um problema aqui também? Não, sabe? Andando de moto aqui também. Exato, eu fui ciclista profissional de mountain bike. Pude participar de competições lá na Ásia, que fiquei muito contente com isso, né? Porque lá eu tinha patrocínio, tinha condições de fazer isso. Aqui no Brasil talvez não tivesse. Não tivesse, Agora, olha só, eu já também me enfiei em cada canto lá da Ásia. A gente mandava as bicicletas de caminhão semana antes, para poder ir de avião, para poder pedalar num cantinho lá, que se eu já tomei muito tombo, muito pior, né? Em cada canto que se eu tivesse quebrado o pescoço nesses cantos aí, eu tinha morrido porque não tinha nem condição de socorrer, e quebrei o pescoço, que transformou a minha vida, na cidade, parado. Caminhão, para-choque dele pegou na roda da frente da minha moto, me tacou de cabeça no chão e aconteceu o que aconteceu. Olha como é que são as coisas, louco, entende? Né? É muito assim, se a gente ficar comparando as coisas, primeiro que a gente não faz nada do que a gente gosta ou porque é perigoso. Agora, e eu vejo muito isso, sabe? As pessoas falam assim, porque eu quero comprar uma moto e quero fazer uma viagem de moto e tal. E se eu usar o meu medo e falar assim, olha, não compra porque blá, 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 eu tô primeiro não anda de moto, não compra moto. Aliás, não saia de casa. Aliás, é melhor nem de carro você sair. Aliás, é melhor você ficar aqui dentro da casa. Aliás, é melhor construir uma casa bem sólida, cheia de segurança, porque vai que a casa cai. Eu faço uma comparação, muitas vezes eu pergunto assim, né? Assim, você gostaria que seu filho fosse admirado por todas as pessoas do mundo aqui fora? Sim, sim. Você gostaria que o seu filho tivesse uma alimentação adequada para sempre? Alguém cuidando e alimentando? Você gostaria que o seu filho tivesse uma assistência médica de ponta, assim, por toda a vida? Sim. Você gostaria que o seu filho tivesse uma segurança eterna, tá sempre alguém cuidando? Sim. Põe no zoológico. Ponha no zoológico. Olha como é que é. Ponha no zoológico. Só tem um problema. Qual animal do zoológico é feliz? Mas ele tem tudo. Tem tudo, é ele tem tudo. As qualidade, pessoas passam né? lá, olham, admira, tem comida, tem assistência médica, tem proteção. Tá lá. Só não tem uma coisa. Vida. Não tem liberdade. Felicidade, Onde você vai ver um animal feliz? Na floresta. Mas lá é perigoso. Tendo que brigar pela própria comida, pela própria proteção. Mas onde ele está feliz? Exato. É como um outro que eu vi assim. E se dão bem na floresta, tanto os maiores quanto os menores, né? Exato. Todos eles acham um jeito de poder sobreviver e de viver. E quando você tira essa excitação, por exemplo, de um filho, você não está fazendo ele ficar feliz. Você está fazendo ele perder o propósito de vida, porque não tem mais nada para fazer. Exato. Super proteção um pouco. E na nossa época a gente andava de bicicleta na rua, subia em árvore. Hoje em dia, com essa tecnologia aí, as pessoas não fazem isso mais, né? Não tem mais esse hábito. É mais seguro você manter o filho em casa no videogame do que deixar sair na rua. E com razão, né? Também. Com muita razão, mas eles deveriam procurar outra forma de compensar isso. Como eu disse da minha filha, né? Eu pus numa escola que tinha lá natural, tinha terra e tinha tudo, e falei para a professora, olha, o dia que ela voltar limpa para casa, porque na casa dela não tinha jardim, algumas coisas lá que tinha na escola, entende? Então a gente tem como driblar isso e não limitar muito o que acontece desse tipo de diversidade, né? Eu tive uma cliente que ela falou uma coisa muito verdadeira, né? O filho dela estava passando uma série de problemas, estava já indo para psicólogo, já estava para começar a tomar medicação de hiperatividade, déficit de transtorno da atenção, aquelas coisas todas. E aí ela falou uma coisa assim, interessante, porque eu vejo meu filho jogando futebol na televisão, no videogame. Quem pula, quem corre, quem chuta a bola, quem faz gol é o bonequinho. Ele não faz.
Pois é. Quer dizer, o corpo dele está parado. Quem faz é lá. E é interessante, se você pegar pela neurociência, você vai ver a criança, quando está lá, ela está vivenciando tudo isso dentro do corpo, só que ela não tem descarga. Exato. Ela não está correndo, ela não está indo na terra, ela não está fazendo as coisas. Mas ela está vivenciando tudo aquilo como se fosse fazer. Se tivesse. Não é à toa que está cheio de criança hoje com um monte de problemas de hiperatividade. Mas se você olhar e falar assim, E o corre, tipo de comida está muito diferente. também e tudo, ruim, né? fora a falta de atividade, né? Tá tudo ruim. Não, e hoje em Tudo dia, se ruim. perguntar para essas crianças, né, creio que de uns 15 anos para frente, eles não entendem como é que a mãe conheceu o pai sem Facebook. Tá? Como é que minha mãe conheceu meu pai sem WhatsApp? Tá? Não tinha WhatsApp na sua época? Como é que era, então? Então, a mentalidade construída já foi diferente, né? Eu lembro uma piadinha que era assim, o avô com a neta, né? E aí o avô chegou para a neta e falou, olha, sabe, quando eu tinha a sua idade, não tinha nem televisão. Aí o neto lá, olhou para o vô e falou, mas vô, como é que você jogava videogame então? Não tinha nem televisão, mano. Mas é interessante, naquela época não tinha nada disso, né? Mas as crianças brincavam, pulavam, subiam nas árvores. Eu subi nas árvores. Pois é. Meus netos já não vejo tanto subir. Eventualmente a gente consegue levar, mas... Por mais segurança, Nossa. e a falta de segurança de cair lá de cima. E pior que a gente subia na mangueira, pegava na manga, limpava na camiseta, Nossa, pegava na mordia mangueira e de novo, comia aquilo. e descia de lá que nem um porco. E era seguro. E satisfeito, né? Porque a E manga estava satisfeito. madurinha no pé. Nossa, uma delícia. Uxa. E era seguro. Pô, cair de uma árvore não é seguro. Né? Mas o mundo de hoje repele todos esses problemas, né? Então as crianças viram adultos faltando alguma coisa. E se Então, você não conseguem sair na perguntar, rua, não conseguem. se perguntar, tem as adversidades. Né? Ah, não dá, Todos porque esses isso, olha, empecilhos. os obstáculos que existem na vida, porque não pode, porque é perigoso, porque não deve, porque é isso, porque se fizer isso eu vou perder o amor dos meus pais, se eu fizer isso eu perco o amor da minha mulher. Ah, mas você tem um convite agora. E sabe que isso aí que você vivenciou, que foi você sair da família e ir para longe, né? Por causa da família. E aí fica assim, muitas vezes eu pergunto, não, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa sim, porque... tá bom. Imagina, eu geralmente dou exemplo da Tailândia, eu não sei o porquê, eu não conheço Tailândia ainda, fica um desejo meu lá. É um lugar fantástico. Aí chego lá e falo assim, tá bom, você é dono da sua vida, você é livre, tá bom. Imagina qual é o seu sonho profissional, sabe? O seu sonho, assim, maior desejo, de fazer isso, aquilo. Tá bom, então você recebeu um convite. Você recebeu um convite para uma dinâmica profissional, foi o que aconteceu com você, né? Exatamente. Vai ser um avanço profissional, o melhor emprego que você podia ter na vida, é o que você gostaria, vai te pagar muito bem, você vai fazer aquilo que você ama, tá? Você aceitaria trabalhar no... Sim, só que é na Tailândia. Aí exatamente a pessoa... mas é na Tailândia, mas lá você vai conseguir tudo isso. Aí fica, vou, não vou, e aí fica interessante, né? Fala, mas o que te impede? Você não é livre? Não, é que aí começa, eu vou ficar longe da família, vou ficar não sei o quê. Só problema vem, exatamente. Aí começam os obstáculos, né? E é interessante, né? Porque esse é um mundo da aventura e tem um mundo da segurança. E eu trabalho muito com essa dinâmica da aventura e da segurança, né? Aventura sem segurança é um caos. É como você ir para a estrada, acelerar que nem um louco e não ter breque. Daqui a pouco, a próxima curva, você se arrebenta. Vai dar errado. Vai dar errado. E da mesma forma, se tiver excesso de segurança e não tiver aventura, o carro está com o freio de mão puxado, não sai nem na garagem. Exato. E nós precisamos trabalhar com as duas coisas, né? E aí fica, quando eu tenho a segurança dentro de mim, quando eu tenho o amor da minha família dentro de mim, quando eu estou preenchido com isso, eu vou. Quando eu vou, eu levo o amor da minha família. E você tem segurança para desafiar aquilo que estava te bloqueando. A segurança dentro de Exatamente. você, não fora, né? Para superar né, aquilo que estava te bloqueando, te limitando, né? Eu costumo falar que o medo, ele tem duas funções. A primeira função do medo
é aquele tiro de alerta, né? Tipo, cuidado para te manter vivo. Exatamente. E a segunda função do medo é de realmente criar um limite. Mas aí as pessoas falam assim, poxa, então eu tô com medo, realmente tomo cuidado, e esse limite é o que me bloqueia, não vou passar dali. Então você tem que olhar de uma forma diferente para o medo. Se você está com medo, olha para aquilo que você está com medo, de novo, né? Pode ser simples, mas não é fácil. Olha para aquilo que te dá medo e pensa assim, ó, o que eu preciso aprender para esse medo não me atrapalhar mais, não me limitar mais. E te dou um exemplo disso, você falou de dirigir, né? Como é que foi a primeira vez que você entrou num carro? Tinha um medo de se vai dar certo ou não. Aí você aprendeu a dirigir. Como é que foi a primeira vez que você saiu sozinho, sem um instrutor no carro? Sozinho de carro. Percebe que apareceu de novo um outro medo aí? Mas aí você praticou e parece que superou aquele limite. Mas como é que foi a primeira vez que você saiu na estrada e andou a 100 por hora? Deu medo? Tava outro limite lá? Então não vou sair nunca mais na estrada? Não. Pratica, aprende e supera esse medo. E como é que foi a primeira vez que você foi para a praia e andou muito longe de carro? Deu medo de novo. Te limitou ou você aprendeu para superar esse limite? E como é que é um piloto de Fórmula 1 que anda 300 por hora? Você acha que ele não tem medo? Ele também tem, mas ele já aprendeu tanto que o medo dele está muito além do medo de uma pessoa que se limita. Mas ele se treinou Mas ele muito para poder treinou, estar ali. aprendeu, preparou e quis fazer aquilo. Né? E às vezes as pessoas passam muito tempo da vida limitadas, pedindo para esse limite sumir, mas tem ao mesmo tempo medo do que pode acontecer. Né? E quando tem a oportunidade de ir para a Tailândia, acabam deixando esse medo limitar. Né? É interessante, né? Tem gente que fica assim, eu quero que o medo suma. O medo não vai sumir. Não existe, não dá. Exatamente. Quando fala assim, o medo sumir, eu volto para o carro, né? Porque assim, no carro tem o desejo, a motivação, né? É o acelerador. Pois é. E tem o medo, é o breque. Pois é. Se eu estou na estrada, a coisa está fluindo bem, dá para acelerar. Dá para acelerar. Mas se começar a dar uma confusão, tem um carro esquisito, tem uma... breca. Então, a arte é o poder trabalhar com o acelerador e breque e saber para onde eu vou direcionar a minha vida. Então, eu preciso dos dois. É impossível viver sem os dois. Se você tirar, eu não quero ter medo, tira o breque do carro e vai andar. Quero ver o que vai acontecer. É impossível. O medo é fundamental, ele precisa existir. Exato. O medo te protege. Para te manter vivo. Só tem um problema, né? Que o medo pode ser saudável com essa função. Não Se você tiver excesso de medo, você vai entrar nas fobias que não deixam você fazer absolutamente nada. Te bloqueia. E se você tirar o medo, você entra na contrafobia, que é aí eu vou provar que eu não tenho medo de nada e faz coisas malucas. Exato. Que às vezes são esportes radicais e coisas, sei lá, não é o esporte em si. Se você vai preparado é uma coisa, mas o pessoal se atira, vai fazer. Sim. Eu lembro, teve acho que uma dentista que resolveu, não lembro, que resolveu subir no Everest. Comprou todo o equipamento e foi subir lá no Everest. Sem preparação. Sem preparação, sem nada, nunca teve feito. Mas resolveu, não, eu consigo, eu vou. Claro que ficou pelo meio do caminho, né? Infelizmente isso. com a morte, né? Mas é algo assim, o medo é fundamental para a vida. Tem um limite, né? E se você, usando esse exemplo, né, se você souber lidar com isso e, claro, né, se preparar para isso, você pode contar histórias fantásticas. E eu te conto uma agora. Eu tive a chance, eu vivi muito ali, ia muito para Hong Kong para dar treino, né, no sul da China. E lá de Hong Kong, você pega um jet boat e vai para Macau. Macau foi colônia portuguesa, tá escrito em português em todo lugar lá e tal. E lá em Macau tem o maior bungee jump do mundo. São 275 metros de um pulo lá da Macau Tower. E eu falei assim, eu preciso ir lá. Mas é claro que tinha uma preparação, já tinha um emocional trabalhado. E quando eu fui, olhei para baixo, é diferente você olhar de baixo para cima e olhar de cima para baixo. Eu falei, e agora? Né? Como é que eu vou fazer? E você tem que estar, claro, preparado e seguro daquilo. Né? Mas se você tiver, é o que eu te disse da zona de conforto e o limite do medo. Se você estiver preparado para isso, você pode experimentar coisas fantásticas da vida. Eu não estou falando de pular de bungee jump, mas eu estou falando de passar uma tarde no campo com a família, de poder subir num pé de fruta com teu filho hoje, de poder sair da sua zona de conforto
e experimentar coisas fantásticas que a vida te oferece e que às vezes você mesmo se limita e se sabota com isso. Não pode, E não sabe deve, enfrentar nenhuma é adversidade. proibido, é Exatamente. errado, é não sei o quê. Eu falo, mas que maluquice é essa? Exatamente. E às vezes coisas simples, né? Quando você fala assim, eu vou curtir, vou passear, vou viajar com a minha família, vou ver coisas novas. Exato. Ou eu ia falar amanhã, não é amanhã, esse é o meu desejo, mas não é amanhã, mas eu acho que é depois de amanhã. Depois de amanhã estou eu e a Carla e os 2 netos, um de 4, outro de 2, nós vamos lá para Ilhabela. Olha só. E aí tem os avós e o neto. Os avós e os netos, os 2 netos. E vamos para lá. Agora, você está querendo enxergar os limites ou está querendo enxergar o prazer que isso pode trazer? Prazer de tudo isso. Vai dar trabalho. Gente, mas é claro que vai dar trabalho, mas é óbvio que vai dar trabalho. Fernando, acho que quem quiser ver problema nisso, vai enxergar um monte de problema. Com certeza. Mas quem quiser ver além dessa diversidade, o que isso pode trazer de benefício, de prazer e de alegria, poxa, e vai ser bom. O melhor possível que você puder. Imagina, para nós, como avós, pela convivência com os netos, que eu e a Carla agora estamos numa jornada de sair para fora do país, então abastecer desses netos. Outros netos estão lá, os pais também podem ficar sozinhos em casa, mas se quiser, arruma problema. De repente fica feliz da vida, leva os netos, vai, deixa a gente aqui, né? Então, quando essa dinâmica acontece, veja, tem benefício para todo lado, mas de repente fala assim, não pode sair com os avós. Não pode sair de casa. Não, porque eu não confio. Imagina, essa criança vai para a escola, e de que jeito? Essa criança vai para casa dos amigos. Então, essa situação... Mas é a hora que precisa, corre pro vô e para ajudar, né? A hora que interessa... A hora que talvez por causa de outras adversidades, acabam pedindo. É que nem a história do ateu, né? Quando aperta, ele fala, ai meu Deus, e agora, né? E... infelizmente, frente aos problemas, quando as pessoas estão na parte melhor disso tudo, não dão nem bola, né? Não dão valor para isso tudo. Que é o valor que você está dando agora. Você olhou para sua vida, olha para a sua vida, o que você vivenciou? Você vivenciou coisas, tem gente que precisa de umas 10 vidas para vivenciar tudo que você vivenciou. Pois é, eu sou muito grato a isso. Você conheceu uma quantidade de países, a gente nem imagina que isso exista. Que exista, exista. Nunca. Você vivenciou cenários, situações que, sinceramente, eu falo assim, você tem uma riqueza que você adquiriu. Sabe o que eu falo, Fernando? A minha vida, né? Eu sempre dei valor e sempre me norteei por 3 pontos muito positivos. O primeiro ponto foi o lado profissional. Eu cheguei num patamar profissional que eu jamais teria chegado se tivesse ficado no Brasil, sabe? Eu me desafiei profissionalmente e venci, consegui fazer. Talvez não da melhor forma, mas foi o melhor que eu pude fazer e deu certo. Né? E deu certo. O segundo ponto foi o lado pessoal. Eu conheço, já estive nos 5 continentes, conheço o país, comi um monte de coisa, eu vivi, eu vi, que é o terceiro ponto. O terceiro ponto é o que eu tenho por dentro. Foi onde eu estive, as línguas que eu aprendi, o que eu comi, o que eu bebi, as pessoas que eu conheci, o que eu tive de diferença de cultura, sabe? Você está na Índia, uma coisa, você é um país muçulmano, como Indonésia, Malásia, é totalmente diferente, e de repente você está no Japão, que não tem nada a ver, sabe? E cai lá na Nova Zelândia com os maores, enfim, sabe? E aí eu sofri um acidente, e eu perdi. Ou eu ganhei, não sei, né? Depende do ponto de vista. Mas olha só, eu nunca mais pude entrar numa academia para trabalhar. Eu nunca mais pude fazer o que eu quis para mim profissionalmente. Eu não consigo agora ajudar da mesma forma que eu ajudava os meus pais, minha família, minha filha, mas não consigo fazer. Mas o que eu vivi, o que eu aprendi, os lugares que eu vi, tudo aquilo que eu tenho por dentro, as línguas que eu aprendi, se bem que muitas delas eu perdi o contato, né, com o Bahasa da Indonésia e tudo mais. Você chegou a falar isso também? Cheguei, fiquei muito tempo lá, né? Muito tempo lá, acaba aprendendo por indução, né? Mas assim, isso tudo que eu vivi, que eu experienciei, isso tudo tem que tirar de mim. Esse é um valor meu, são coisas que me deixam muito contente, que me fazem assim, trilhar. E o que mais que eu posso fazer? Porque eu vou fazer ainda. Sabe? Então, isso é muito... essa é a nossa riqueza, eu acho. Esses são
Esse é o legado que a gente deixa por aí. Enfrentando essas adversidades, vencendo e vendo do lado positivo, a gente pode inspirar outras pessoas e a gente pode falar, poxa, dá para fazer, a gente consegue fazer. Dá. Hoje em dia você conhece países diferentes, né? Estou falando assim, antes você conheceu lá fora, né? Agora você está numa outra polaridade, que é conhecer esse universo enorme que existe dentro de cada um. Então, são dois mundos diferentes, né? Parece que nessa vida você veio para conhecer muitas dimensões ao mesmo tempo. Não sei se você está com tanta pressa assim, porque você já conquistou tanta coisa e agora você está numa outra visão, de né? conforto. Quanto maior a gente fica, mais a gente pode aprender. Quanto mais a gente faz, poxa, isso eu falo, poxa, então dá para fazer mais. Dá para ir mais longe. Dá para a gente ir mais longe, Eu faço uma analogia muito grande com videogame. Pois é. Todo mundo gosta de se divertir com videogame. Não sei se todo mundo. Eu não jogo tanto videogame, eu nem sei jogar direito aquilo lá. Já sentou alguma vez com o neto para jogar? O neto está chegando nessa fase. A neta está de 4, o neto está com 2. Mas imagina a hora que chegar... E o preço disso que eu te Nossa. pergunto? Como é que tá? Então, mas... Você precisa ganhar o jogo? Precisa Tem entender o nada. jogo? O mais gostoso é se divertir com a criançada. Mas quando eu faço a analogia do videogame é assim, qual é a graça do videogame? A graça do videogame é eu ficar na primeira fase que eu conheço tudo, eu começo, eu sei tudo, vai tudo a mesma coisa. A graça é você sair da primeira fase para a segunda. Exato. Da segunda para a terceira. Da terceira para a quarta. Então, a graça, o prazer é ir para a próxima fase. Não é ficar na mesma fase. E é interessante, toda criança sabe disso. Todo mundo que joga videogame sabe disso, mas quando chega na vida, parece que ninguém quer e o se arriscar. princípio é o mesmo, né? É a mesma coisa. Princípio, a simplicidade é a mesma. Mas isso não quer dizer que seja fácil, né? Mas a primeira fase, se eu vou pegar um jogo na primeira fase, eu vou sofrer até conseguir fechar aquela primeira fase. Mas conforme eu vou treinando, a primeira fase passa rápido. Me fala se não é a mesma coisa. Você passou a primeira fase de um jogo, passou a segunda, passou a terceira, ficou bom naquilo. E quando é que você pega um jogo novo? Vai começar tudo de novo. A confiança não aumenta? Começa de novo, mas a confiança não aumenta. Com o sucesso anterior, essa dinâmica aparece. Então, assim, se eu tenho sucesso que eu adquiri lá em outras áreas, isso aí tem uma lei do ocultismo, que é a lei do céu. Oh, meu Deus do céu, hoje tá... Estão aqui, peraí. Existe até uma lei do ocultismo, que é a lei do 7, que é o segredo do sucesso da vida. Então, ele divide assim. Então, você está passando em alguma situação, imagina que tem uma jornada em 7 fases. Você chega cheio de motivação, você está cheio de garra, de energia, de motivação, seja para o que for. Então, você está a 1000, né? Aí você vai, aí você começa. A questão é que a jornada começa... Aí começam uns desafios, umas adversidades, a coisa não é bem do jeito que você imaginava. Não dá certo algumas coisas. Mas a motivação ainda está forte. Aí avança, enroscou aqui, tem uma coisa nova ali que eu não tinha visto, tem não sei o que lá, e aí começa. Então, naturalmente, essa curva ela começa com alta motivação, e quando chega ali no estágio 3 para 4, que é a metade da jornada, ali é o grande segredo, segundo a lei do ocultismo. Sim. Ali é a lei, aqui é o grande segredo, porque vai chegar uma hora que a sua motivação, a sua garra, a sua força, o seu dinamismo, tudo, está abaixando. E se abaixar demais aqui, você desiste, você desaba, acabou. Então, tipo assim, não deu certo, foi uma porcaria, acabou. Aquele ponto mágico ali, você ultrapassou aquele ponto mágico, você começa a afundar, aí você perde a motivação, deu tudo errado, não dá certo mesmo, blá, 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 blá. Até finalizar esse processo, você sai fracassado desse processo. E aí aquela coisa que você falou. É esse, Fernando? Esse é o ponto do meio. Então, é assim, a hora que você terminou isso aqui, você saiu com um fracasso. Não deu certo, a coisa não deu nada, fica com aquela carga negativa. Aí você vai por um outro processo de alguma outra coisa. A sua motivação já não é mais a mesma. Você já vai numa dinâmica mais baixa. Começa algumas adversidades, sabia que isso aqui não ia funcionar, sabia que tinha alguma coisa. Se bobear, antes de chegar na fase 3 ou 4, você já afundou aqui. Isso acontece com... Próximo. Só para te interromper um pouquinho. Isso acontece com muitos meus alunos que falam, mas eu não consigo fazer nada. E aí começam a colocar outras coisas em cima daquelas que não conseguem para dar um valor maior. Que vão colocar outra em cima porque não vão conseguir. Que vão sempre colocando coisas
em cima daquilo que eles devem terminar e nunca terminam nada, né? E Desculpa aí, te cortar. então, mas a experiência que eu vou tendo nessas várias etapas, o que vai acontecer é que vai influenciando os próximos desafios. Então, assim, não dá certo, eu sempre quis, não adiantou. Daqui a pouco, nem vou começar porque isso aqui não vai dar certo. Então, isso vai afundando. Aí tem o segredo de como a coisa funciona, que é a tal da lei. E a lei é assim, isso vai acabar, essa motivação vai diminuir, isso vai acontecer. Quando você chegar nesse estágio aqui, você vai ter que tomar uma grande decisão. E a grande decisão é, ou você põe uma energia, agora é a hora de eu colocar uma energia, eu vou realizar, eu vou conquistar, eu vou fazer. E é bem aqui, quando você está afundando, fala assim, eu vou fazer isso aqui dar certo. E aí você tem que ser ativo. Aqui é uma dinâmica como se fosse um escorregador, você vai descendo. Sim. Aqui fala, não, eu vou fazer isso aqui dar certo. E essa virada vai fazer você avançar e ter o sucesso, mas você tem que injetar energia, ser ativo, senão você fica só passivo. E como é que você ensina as pessoas a fazerem a Primeiro, mudar a chave? Exato, primeiro saber que aqui está o segredo, e o segredo é você colocar essa energia. E se você não fizer, você vai afundar mesmo. Você tem toda a razão, isso vai acontecer. A questão é, a hora que eu sou ativo, eu faço a mudança. Então tem dois caminhos. Um que você passivamente vai deixando a coisa afundar, depois você se torna vítima, usa aquela tríade maldita, historinha, explicação e justificativa para provar que não dá certo mesmo, e na próxima vez que você vai fazer, pode ter certeza, a motivação é menor, você já vai afundar bem antes. Você acaba se convencendo de que não é capaz. Né? Então você tem que ser ativo aqui, falar, agora é a hora de investir, fazer esse negócio crescer e avançar. Isso aqui, esse é o grande segredo. E a hora que você conquista algo e conseguiu fazer esse padrão, a próxima jornada que você vai fazer, e vão ter várias, você vai com a sua motivação e sabendo que você vai conquistar porque você já tem um registro de sucesso. E cada vez aumenta mais. E aí foi interessante assim, como é que eu faço tudo isso? Eu vou fazer uma pergunta anterior. Como é que me prepararam para a vida? Dizendo, você é capaz, você vai conseguir. No momento que você estiver ali na escuridão, você põe a sua luz, você põe a sua força, a sua determinação que você conquista. Se teve um modelo, por exemplo, se eu sou o seu filho, vejo você numa dinâmica dessa e fazendo essa virada, eu estou tendo um aprendizado com você. Você é um modelo que está vindo para mim. Além disso, exato. Agora, se os modelos que você tem, se bobear, vêm dessas situações, não adianta, filho. Não, você não está entendendo. Isso não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Eu já passei por aí, isso não funciona. Não, vai dar tudo errado. Não perca tempo com isso. Então, tem uma coisa que é uma preparação. Como é que se lida com a adversidade, né? Então, fica assim, que modelos eu tenho? Porque essas dinâmicas de fracasso, se os meus pais, meus avós, meus familiares também vinham disso, eu já estou preparado para afundar. Não vai dar certo. Está esperando dar errado. Por quê? Está trazendo aquilo para o errado. Né? Se eu tenho um modelo de sucesso, eu vejo essa virada, e eu vejo no momento de maior dificuldade é onde eu vou colocar a minha força e vou fazer a virada, que é o ponto de inflexão, de mutação, seja o que for, para você fazer essa virada. Exato. A hora que você consegue fazer isso, você avança. E eu vi uma coisa muito parecida também no Ishak Adizes. O Ishak Adizes trabalha muito com empresa. Então, ele fala do ciclo de vida e morte de empresa. Olha só. Vida e morte. Então, ele vai fazer uma associação como se fosse um ser humano. Você está criança, depois você bebê, você vai adolescente, até ficar adulto. Isso tem fases. Se você não souber ir para a próxima fase, eu sei que você trabalha muito com ciclos, né? Sim. Se você não tiver a capacidade de ir para o próximo ciclo, você tem uma morte precoce, afunda aqui. Olha. Por exemplo, tenho uma ideia de fazer algo. Eu tenho uma ideia, tenho energia, mas não está materializada. Mas daqui a pouco, não, isso não vai funcionar. Te desestimula a... Nem começa. Exato. Às vezes eu começo, comprei uma coisa, fiz assim, mas isso aqui não vai dar certo. É como um aborto. Muitas pessoas, exato. Afunda. Aí vai indo, eu montei uma coisa, nossa, mas isso está me dando trabalho, que nem criança. A empresa é criança, é bebê, você tem que cuidar, pô. Ela não vai dar lucro agora. Não, mas nossa, está dando um trabalho enorme, está não sei o quê, isso aqui não sei se vai dar certo, desiste. Então, isso aqui são as mortes precoces. Acaba nem começando mais nada. Né? E aí você tem que saber sair de uma fase para outra, e cada fase tem um desafio diferente.
E é diferente. E vai ter um desafio. Vai. E tomara que tenha para você aprender alguma Sempre. coisa. E aí tem uma mágica interessante que é assim, né? O ciclo de vida e morte é uma curva de Gauss. Então você vai subindo, 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 e depois você vai começar a empresa envelhecer e morrer. Então, assim, fica aqui adulto, saudável, forte, depois envelhece e morre. Na empresa tem uma coisa assim, envelhece como? Quando começa assim, quando você está criando a empresa, você está conectado com o mercado, você está conectando com a necessidade, você tem aquela força, você está vendo a necessidade do mundo aqui fora, você tem algo a oferecer que funciona, e aí você está crescendo. Tudo isso aqui faz você crescer. Vai aprendendo com o mercado lá fora, as pessoas te procuram, o que estão procurando, como é que eu posso fazer isso funcionar melhor, que método eu vou utilizar, que dinâmicas eu posso fazer para ajudar, posso montar um curso, É a linha da zona de conforto, exato. Mas você tem sempre que crescer focando isso. Aí quando você está lá em cima, você corre um grande risco, tipo, já fiz tudo, não preciso fazer mais nada, o povo que corre atrás de mim... Se acomoda. Acomoda. Aí você entra num lugar que chama, ele coloca o nome de aristocracia. Você está nobre, já cheguei, não preciso fazer mais nada agora. Então, o pessoal que precisa de mim, eu não preciso deles. Aí você perde inovação, você perde tudo, né? Porque agora você acomodou. Aí o que acontece? A clientela daqui a pouco começa a desviar, vai para concorrente, vai procurar outra coisa, aí você começa a afundar. Aí quando começa a afundar, quem é o culpado? Alguém está roubando. Isso aqui devia estar dando dinheiro. Aí só olha para o dinheiro, perdeu a conexão de vida. E afunda e morre. Então tem uma dinâmica de aristocracia, burocracia e morte. É bem interessante. E a empresa, aí tem um segredo também. Quando você chegou nesse objetivo aqui, para você não afundar, é como se fosse assim, começa tudo de novo. É um novo projeto. Uma nova fase da empresa. Mas ele vai daí para cima ou tem que ter uma afundada para eles? Não precisa. Você vai subindo. Quando chega no auge, você fala, agora eu posso acomodar. Não, está na hora de fazer algo além disso. Antes de começar a cair. Exato. E aí as empresas vão fazendo o quê? De repente surge uma nova empresa ou uma nova fase da empresa, uma outra dinâmica que você vai fazer. Desmembra, coloca o filho para trabalhar. Começa tudo de novo. Aí você vai ver sucessor, você vai ver, de repente eu posso vender essa empresa e ela avançar daqui, eu já crio um outro. Tem várias possibilidades. Mas é como assim, agora eu preciso começar uma coisa nova. Exato. Em cima do sucesso que eu tive até aqui. Isso aqui é uma base para que isso aqui avance. Esse é o segredo do mundo da mente empresária. E qual é a chance de você aplicar isso na tua vida pessoal, na tua família? E usar esse mesmo exemplo que você teve da empresa e colocar a vida da pessoa. É a mesma coisa, porque assim, eu sei que eu preciso fazer algo e pular de fase. A hora que eu pulo de fase, eu sou diferente. Então tem uma morte, porque vai ter que morrer. Aquela história, né? Tem uma coisa assim, juventude. A juventude tem que acabar. Ela faz parte da minha vida, mas eu não posso viver a vida de jovem a vida toda. Exatamente. Aí eu vou casar, ter filhos. Não, mas eu quero fazer tudo o que eu fazia antes. Não, tem que acabar. E tem que acabar. Mas o jovem morreu? Não, está tudo dentro de mim. Então o bebê, a criança. Coisas novas, exatamente. Coisas novas, são novos desafios. Ah, não, eu só quero balada. Só quero balada, só quero me divertir, só quero... Gente, está na hora de você avançar para a próxima fase. E aí eu lembro O Monge e o Segredo da Banana. Você conhece essa história? Não. É assim. O Monge e o Segredo da Banana. Tem a ver com isso, né? Olha só. Aí de repente tem um monge lá, com as suas vestes todas, muito feliz, sentado e sorrindo, feliz, né? Radiante, né? Aí um outro monge que está passando lá observa ele e fala assim, gente, mas você está muito feliz hoje. Algo aconteceu. E aí ele falou, sim, eu descobri o segredo da banana. Aí outro monge fala, o segredo da banana? Sim. Algo assim, impressionante, algo que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. E aí o outro monge olhava para ele, mas o que é o segredo da banana? Você quer que eu te ensine? Sim, então sente aqui. Aí o monge foi lá, enfiou a mão naquelas vestes lá e pegou uma banana verde. Olha, tá vendo essa banana aqui? Ó? Ela tá verde. Não dá para comer. Ela não desenvolveu todo o potencial dela. Se você comer agora, vai estar ruim.
Tá amarga, amarga a boca, não está pronta, mas ela não está pronta ainda, ela está verde. Vai chegar um momento onde ela vai atingir o melhor dela e aí vai poder ser consumida. Então essa precisa ser guardada e esperar o momento. Agora, quer ver? Aí enfiou a mão lá no outro bolso, pegou um saquinho lá e tirou uma banana estragada, né? Falou, olha, tá vendo essa banana aqui, ó? Apodreceu. Passou do ponto. Passou do ponto. No momento ela podia ser aproveitada, ser útil e vivenciar tudo aquilo que ela podia ser vivenciada. Deixou passar. Deixou passar. Essa estragou, está indo para a As morte. pessoas põem isso na vida, né? É. E às vezes tem um medo da fase verde para virar isso E depois, maduro, quando vai ver, e depois ficou estragou. com medo Passou a exatamente fase. de passar. Passou. Exato. Aí depois ele falou, agora, quer ver? Enfiou a mão lá, pegou, essa está madura, essa está deliciosa. Quer experimentar? Abriu, divide lá, saboreia. E aí o segredo da banana, tudo tem seu ciclo, tudo tem suas fases, e a gente tem que aproveitar cada fase, que a criança possa ser criança, que o Exato. adolescente seja, que o jovem seja, mas tem uma hora que tem que acabar, porque vai começar a próxima fase. E se eu ficar buscando agora a fase que eu não vivi lá atrás, eu quero viver a adolescência, a juventude. Gente, a fase da criança, você tem mais obrigações do que vida própria, né? A banana verde. A fase da adolescência, você começa a experimentar e ter mais escolhas, mais vontade própria do que obrigações. E na vida adulta, inevitavelmente, você vai ter que escolher se começa a comer a banana madura ou se vai deixar isso passar, né? A escolha acaba sendo de cada um e acaba trazendo para cada pessoa a vida que ela vai ter nesse intervalo de tempo para frente. E a sabedoria dos ciclos, né? Exato. Que você trabalha muito com ciclos, é verdade, e tem certos ciclos que terminam. Trabalho e a gente muito. tem que aprender a deixar aquele ciclo ir embora. Passou. Essa fase passou. Vamos ver qual é a próxima. E tá Vamos tudo ver bem, que né? desafios tem. Daí para frente a gente começa a aprender coisas novas que vão nos trazer novas. benefícios novos. O que me traz esse novo ciclo, esse novo desafio? Mas eu queria vivenciar uma coisa lá de trás que foi bom, eu não quero largar. Já encerrou essa fase. E é a morte e vida, né? Então, os ciclos vão morrendo. Morre um, mas com a experiência desses, eu sigo para o próximo. É como um videogame, né? E aí nós podemos vivenciar ciclos melhores. Como você passou por vários ciclos impressionantes. E transformar a nossa vida sempre para melhor, né? Sempre. Prestando atenção em pequenos detalhes. E o que você faz agora é o que você sempre fez lá atrás. Você se prepara. Não importa, eu costumo falar que as situações da vida acontecem de 3 formas. Dá mais tempo para a gente fazer um último comentário? Vai, tem. Na vida, as coisas acontecem, ou elas são boas, ou são ruins, ou são mais ou menos. Tá? Mas não importa que tipo de situação você vivencie, é muito importante que você olhe para cada uma delas e perceba o que de positivo você pode tirar de cada uma delas. Quando a situação é boa, é fácil você tirar coisas boas dela. Mas quando a situação é ruim, aprenda com aquilo. No mínimo fica a situação para você não repetir a mesma coisa errada. Mas aprenda com aquilo, vê o que de positivo você consegue tirar e ver naquilo. Porque é daí que você começa a transformar a tua vida para que as situações ruins não se repitam da mesma forma, mas ver o que de positivo você pode construir para uma próxima fase da sua vida, que é essa construção daí para Novas aventuras. Novas aventuras. O que será? Não superando sei. as adversidades. Exato. Não sei. Exato. E que cada adversidade se torne um degrau para a gente seguir para o próximo ciclo. Sempre mais um. A adversidade é mais um degrau. E tomara que venham mais ciclos. Que venham senão mais. A vida acaba. Exato, porque a hora que não tiver mais nada para fazer, o que você está fazendo aqui, né? Final. Bom, Renato. Muito bom, Fernando. Muito prazer obrigado. ter você aqui. Foi uma delícia esse bate-papo nosso aqui. E tenho certeza que você que nos ouviu e ou nos assistiu aqui, com certeza vai levar uma série de dinâmicas para a sua vida, que, aliás, é o nosso objetivo, né, Renato? Exatamente. O nosso trabalho é exatamente ajudar essas Tocar pessoas. positivamente na vida de todas as pessoas. Das pessoas. Aprender a viver e ir além das dificuldades. Utilizar as adversidades como novos desafios, como degraus de evolução, não como paredes intransponíveis. Renato, foi mais uma vez um prazer enorme ter a sua presença aqui no podcast. Eu agradeço sempre pelo carinho, pela ajuda sempre que a gente troca e pela
presença de poder estar aqui com você sempre, Fernando. Gratidão. Gratidão a você e também toda essa conversa que foi enriquecedora para ele, para mim e com certeza para você também. Gostou desse podcast? Coloca aí 5 estrelas. Quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas para que possa ajudar outras pessoas também a ter uma visão melhor da vida? Compartilhe esse podcast. Não assistiu os outros ainda? Assista, com certeza você terá uma série de episódios que vão fazer a diferença na sua vida. E fique atentos que outros mais virão. Um grande abraço para você e eu te vejo no próximo episódio. Até lá, tchau!